Pega a sua Bíblia no nome de Jesus, abra comigo no livro de João, do apóstolo João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Aleluia, Jesus. João 15, 5. A Bíblia diz assim, Jesus falando: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga graças a Deus. Aí ele termina esse versículo dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Diga assim: sem Jesus, meu irmão, olha para ele. Sem Jesus não dá para fazer nada. Não adianta tentar que não dá. Amém, meus irmãos? Se assente em nome de Jesus. Passou agora. Irmãos, sem Jesus não dá para fazer nada. Sem Jesus, tem até uma canção que diz assim: não dá, sem Jesus não dá. Não é? Nós cantamos essa música. É uma verdade. Jesus disse aqui: aquele que permanece em mim, ele disse: eu sou a videira, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Não é essa parte que nós vamos pregar. Nós queremos falar para você dessa última frase, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se Jesus não estiver no nosso, vamos dizer assim, no nosso sonho, no nosso projeto, no nosso objetivo. Nada por conta própria nós devemos fazer, porque, irmãos, nós que servimos a Jesus, nós temos que ter isso no nosso coração, que quem comanda a nossa vida, quem direciona a nossa vida, a nossa família, nosso casamento, a nossa casa, o nosso negócio, é Jesus. Diga graças a Deus. Eu quero usar um versículo, alguns textos bíblicos, irmãos, para nós examinarmos essa noite, para nós percebermos que muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, que depois a gente fica falando assim: mas por que está acontecendo? Por que Deus me desamparou? O porquê que ninguém me ajuda, pastor? Por que eu passo essa situação? Por que eu sempre estou na prova, estou na luta, estou no desafio? O que está acontecendo, pastor? Talvez, irmãos, seja porque nós estamos agindo por nós mesmos, tomando decisões e tendo atitudes por nós mesmos, e esquecemos de consultar a Deus e pedir se Deus está nesse negócio. Amém, meus irmãos? Você que tem a Bíblia, Mateus 14, 22. Vamos examinar a palavra do nosso Deus. Mateus 14, 22. Vamos ler e você vai entender algumas coisas que Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Os irmãos que estão pela internet também, em nome de Jesus, que o Senhor fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Mateus 14, 22, diz assim a palavra do nosso Deus: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto ele se despedia da multidão, ou despedia a multidão. No versículo 23, despedida a multidão, ele saiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era o contrário. O que nós aprendemos nesse texto, irmãos? Que muitas vezes nós entramos em alguns desafios da nossa vida, alguns ventos sopram ao contrário na nossa vida. O que nós entendemos? Que algumas vezes nós tomamos algumas decisões erradas e depois ficamos questionando Deus por que nós estamos passando por isso. Mesmo sendo muitas vezes fiel a Deus, que você olha para você mesmo e diz: pastor, eu não mereço estar passando por essa luta. Eu não mereço estar passando por esse desafio. Eu coloquei aqui, irmão, Jesus não estava no barco. Por isso que o vento ao contrário chegou.
Nós olhamos esse texto, que esse barquinho, irmãos, não estava com Jesus, mesmo Jesus colocando eles naquele barco e falando para eles ir, e ficarem ali, ir por navegar. Jesus falou: vão, que logo eu estarei com vocês. A Bíblia diz então que Jesus, não estando naquele barco, o vento foi contrário e levou eles para o meio do mar, porque Jesus não estava no barco. Jesus, irmãos, olha o que eu quero dizer para você: esse vento só se levantou porque Jesus não estava no barco. Esse vento contrário só se manifestou porque Jesus não estava naquele barco. Porque se Jesus estivesse naquele barco, o vento não ia ter petulância para se levantar contra aquele barco que estavam os discípulos de Jesus. E isso me ensina muita coisa. Isso me ensina muita coisa, irmãos. A Bíblia me ensina muitas coisas sobre isso. Como assim, pastor? Meu irmão, quantas vezes que nós entramos em problemas, desafios, lutas, porque não colocamos Jesus no nosso barco, não deixamos que Jesus entre no nosso barco. Quantas decisões erradas você tomou, porque antes de você fazer esse negócio, ou tomar essa decisão, você não consultou Deus, para saber se Deus estava nesse negócio. Antigamente os crentes falavam, né? Deus está nesse negócio. Ou falava, Deus não está nesse negócio. Mas nós estamos vivendo uma geração de cristão que não consulta mais a Deus, toma as decisões por conta própria. E eu não estou falando não, coisa estranha não, irmão. Quantas pessoas, quantos cristãos, quanto homem e mulher, marido e mulher, pai e filhos e esposa que tomam decisões erradas e às vezes sofre toda a família. Ninguém toma, olha aqui para mim, irmãos, ninguém toma decisão errada porque quer, é porque é enganado. Por isso que nós, como igreja de Jesus, nós temos que ter uma direção, nós temos que ter como prioridade de consultar a Deus. Antigamente você falava muito no meio dos crentes, dos cristãos: eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. Eu contei de manhã, eu recebi uma proposta semana passada de comprar um carro. Eu preciso de um carro, irmão. Eu preciso. Nós já temos o Fiesta ali, e quando eu vou viajar, a pastora fica, não é luxo não, eu preciso comprar um carro. E apareceu um carro essa semana passada, né? Que era, se eu olhasse por mim mesmo, eu dizia, esse é o carro, esse aí que eu precisava. Um carro bom, um carro, né, confortável. Foi um carro até que eu desejo ter um dia. O negócio era bom, aparentemente, né? Cabia dentro do meu bolso, porque a gente tem que examinar se cabe, né? Só que daí quando eu fui orar, Deus, eu preciso saber se o Senhor está nesse negócio. Se é isso que o Senhor quer. Se esse é o momento e se essa é a hora. Para mim, já passou da hora. Já passou do momento. Certo? Porque eu preciso mesmo. Mas aí eu fui consultar Deus. Deus não falou nada. Deus não confirmou nada. Deus falou para mim no meu coração, eu querendo que Ele confirmasse que sim. Deus não confirmou, irmãos. Deus não falou nada. Deus só colocou no meu coração e disse para mim que não era essa a hora. Mesmo eu, Wagner, achando que era. Porque Deus me levou a pensar lá na frente. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que aprender, irmãos, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, nós temos que aprender a consultar Deus. Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Nós precisamos colocar Deus no nosso barco. Nós não podemos, irmãos, entrar no barco, que o barco significa a nossa vida, sem Deus estar na direção. Por quê? Porque se Ele tiver, sabe o que vai vir? Vai vir o vento e vai levar nós para a dificuldade. O vento vai ser contrário. E lá na frente, quando nós estivermos no meio do problema, no meio da luta, no meio do desafio, aí nós vamos lembrar que existe um Deus que nós precisamos consultar.
para nós sabermos se é a vontade de Deus ou não. Quantas pessoas que tomam decisão errada, irmão, tomam decisões erradas e entram sem direção. E quando vê, irmãos, olha aqui para mim, como eu falei, todos nós quando tomamos uma decisão, pensamos no melhor. Ninguém pensa, eu vou tomar uma decisão agora, essa decisão vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser problema, vai ser luta, mas lá no fim eu vou ganhar. Não, todo mundo que toma uma decisão, ele pensa assim, não, vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom para as pessoas do meu lado. Ah, pastor, mas essa decisão vai ser a melhor decisão, pastor. Eu sinto que vai ser, eu senti no meu coração que vai ser, pastor. Irmãos, olha aqui para mim. O que a Bíblia diz sobre isso? O coração do homem é enganoso. E a Jeremias diz, quem o conhecerá? Aí ele responde, pelo Senhor, diz eu, o Senhor. Além de conhecer, a Bíblia diz que Jesus esquadrinha o nosso coração, divide tudo em quadradinho e conhece cada uma das nossas intenções. Nós temos que ter cuidado para nós não nos enganar e tomar decisão errada. E essa direção errada, irmãos, vai levar nós para o meio de um problema lá na frente grande. Então todo cristão, ele tem que ter como prioridade ter Deus como direção para a sua vida. Quem tem Deus para direção, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus é a direção da sua vida. Toda decisão que você toma, você consulta a Deus. Você pede para Deus confirmar para você a vontade de Deus. Irmãos, nós quando eu entrei na igreja, era muito falado sobre isso. Quem me conhece sabe. Para mim namorar com a pastora, eu orei 1 ano e 6 meses. 1 ano, 6 meses eu orei, Senhor, não, porque eu não queria me frustrar. Quando Deus confirmou que era assim, Senhor, tem misericórdia. E quando eu fui pedir para namorar com ela, ainda ela pediu mais para orar mais. E durou mais 6 meses. Para não errar, jovem que está aqui, hoje a gente não vê mais o jovem falando assim, viu, eu vou orar, né? Ó, Jorge, precisa ensinar, pesado. Hoje a gente não vê mais o jovem fazendo o propósito de oração. Senhor, é da sua vontade. Senhor, qual que é o seu propósito? Fazer prova com Deus, pedir direção de Deus. Isso eu estou falando numa área, mas a nossa vida de cristão tem que ser direcionada, irmãos, pelo nosso Deus, pela vontade de Deus. A vontade de mim é correndo lá comprar um carro, e graças a Deus, se eu ir lá hoje, eu compro um carro. Mas eu preciso entender o momento certo, a direção certa, a hora certa, porque tudo que vem de Deus, aleluia, Deus proverá, irmão. Nem que o inimigo se levante para tentar tirar nós do foco, mas nós seguro na presença de Deus. O inimigo pode se levantar, mas vai ter o nosso Jesus no meio dessa decisão, que vai dizer, vento chega, problema chega, Deus vai prover. E olha aqui, irmãos, eu posso falar isso, e todos os jovens que eu falo sobre isso, o nosso casamento só se mantém porque lá atrás nós começamos certo. Nós podemos falar, não é que nós não temos luta, temos sim, irmãos. Já passamos muita luta nesses 18 anos de casado. É bastante, né? Parece que eu tenho 18 anos. Já tivemos muita luta, muito desafio. E por que se manteve? Porque lá atrás nós começamos certo. Começamos orando, pedindo direção de Deus, pedindo confirmação de Deus. Se mantivemos em santidade, no tempo que nós namoramos, 1 ano e pouco, nós tivemos a santidade de Deus. Por isso que hoje, quando surge um problema no nosso casamento, na nossa vida, nós olhamos para o Pai e dissemos, Pai, o Senhor foi o Senhor que falou. O Senhor é Deus que guarda. E a Bíblia diz que tudo que é na sua direção tem permanência.
Irmãos, nós temos que aprender em nome de Jesus Cristo. Como eu falei, se Jesus estiver no nosso barco, o vento não vai ter petulância de se levantar contra. Se Jesus estiver nas nossas decisões, o inimigo não vai ter a petulância de querer resistir. Pode sim o problema se levantar, pode sim o desafio vir, mas quando Deus está no negócio, Deus faz o vento cessar, Deus faz o problema extinguir. E aí nós subimos no altar e dizemos: glória a Deus, nós vencemos. Nós temos que entender isso. Jesus que está no nosso barco. Quantos cristãos andando por aí, navegando, sem a direção de Deus, sem Jesus estar no barco, e sofre para lá e sofre para cá, e toma uma decisão para tentar consertar outra. Não é assim. E toma uma, não, agora vai, pastor, agora vai, orou, irmão. Olha, irmão, toda vez que você vir falar para mim assim: pastor, eu tomei essa decisão, todas as vezes eu vou falar assim: irmão, você tem certeza? Você orou? Não, pastor, Deus falou comigo. Se você falar assim para mim, sabe o que eu vou dizer? Sabe o que eu vou dizer? Irmão, Deus falou com você. Todo mundo que veio falar comigo, eu já falei isso aqui. Deus falou com você, irmãos? Sim, pastor. Eu senti que agora é o momento. Irmão, se Deus falou, quem sou eu para falar contra? Agora, se você vir como um servo de Deus dizer: pastor, o que você acha? Eu estou para tomar essa decisão. O que se me diz? A Bíblia diz assim, irmãos, eu gosto de citar aqui, né? A Bíblia diz assim, ó: na multidão de conselhos há segurança. Não é num conselho, é na multidões de conselho, né, que o plano de Deus se estabelece. Por que Davi foi o maior rei de Israel? Leia a Bíblia, pega o exemplo dele. Davi, quando foi rei de Israel, a primeira coisa que ele fez, montar um conselho. E olha que inteligente que Davi era, né? Por direção de Deus, ele pegou os mais velhos e os mais novos, os mais fortes e aqueles que também eram mais fracos. E quando ele tomava qualquer decisão sobre o reino de Israel, qualquer guerra que Davi tinha que enfrentar, ele ia para o seu conselho: e daí, meu irmão, o que você acha? Eu acho que nós devemos enfrentar o filisteu agora. Chegava: o que você acha? Eu acho que não. Chegava no mais velho: o que você acha pela sua experiência? Eu acho que sim, mas nós devemos ir por esse lado. Depois de ouvir conselho de todo mundo, leia a Bíblia para você ver. Ele ia até o profeta de Deus e pedia para Deus: Deus, qual que é a direção que eu devo tomar? Por isso que as guerras de Davi, ele sempre venceu, irmão. E olha, irmão, tem um exemplo na Bíblia. Uma vez que Davi não consultou Deus, quando ele for atacar a cidade de Ai. Ele tinha direção, mas não quis obedecer. Pode ler na Bíblia, está escrito assim, ó: era tempo dos reis ir para a guerra. Mas Davi estava no palácio, falou: não, eu vou ficar. Essa cidade é pequenininha mesmo, o inimigo é pequenininho. Vão lá vocês e vençam essa guerra. Foram lá e perderam. E foi a derrota de Israel. Porque às vezes é assim, Deus dá direção, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Deus mostra para nós, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito não dá. Diga graças a Deus. Mas do jeito de Deus dá. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Mantenha Jesus no seu barco. Mantenha Jesus firme nas tuas decisões, irmãos. Para lá na frente você não chorar. E não põe a culpa no pastor: o pastor, o diácono. Pastor, essa igreja não é poderosa, eu vou procurar uma igreja poderosa. Irmãos, nós temos que aprender a viver a palavra do nosso Deus. O barco só foi para o alto mar, e o vento só foi contrário, porque Jesus não estava no barco. Senão eles não tinham passado por isso, por esse problemão. Segunda coisa que eu quero falar, irmãos, aqui. Nessa ocasião, Jesus não estava no barco. Agora, outra ocasião que Jesus estava no barco. Abra sua Bíblia lá, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4. Versículo 35.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. Desculpa, irmãos, que às vezes eu dou assim, porque a velhice chegou e a visão ficou curta. Tá? E eles focam, eu foco de novo, né? E eu esqueci meu auxiliar hoje. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, olha lá, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos, além do barco de Jesus com os discípulos, existia outros barquinhos lá também. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se, já estava enchendo, né? Ele logo ia afundar. No versículo 38, Jesus estava na popa dormindo sobre a almofada. Os discípulos despertaram dizendo: mestre, não te importas que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento aquietou e houve grande bonança. Naquele primeiro barco, Jesus não estava no barco. Agora, nesse barco, Jesus estava. Jesus está no seu barco, irmãos? Quem diz não, glória a Deus? Então, Jesus está na sua vida? Então, o que eu falo para você, irmãos? Por isso que eu amo pregar nessa igreja aqui, porque é uma igreja viva. Diga glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Se Jesus está no seu barco, escute o conselho do teu pastor: nunca deixe ele dormir. Entre aspas, tá, irmão? Nunca deixe Jesus dormir na sua vida, no seu barco. Porque olha, irmão, faz 20 e poucos anos que eu sirvo a Jesus. E eu já vi pessoas andar com Jesus no seu barco, e no passar do tempo deixaram Jesus dormir. Uma forma figurativa, tá, irmãos? Porque a gente sabe, né? Que Jesus nunca dorme. A guarda de Israel nunca dorme, a Bíblia diz. Nunca deixa, irmão. Olha, os discípulos estavam com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, não vamos entrar no caso que ele estava cansado e foi dormir. Só que, irmãos, Jesus estava ali dormindo, e a Bíblia diz assim que os discípulos só acordaram Jesus porque o barquinho deles estava próximo de afundar. E isso nós temos que, olha aqui para mim, irmãos, temos que ser inteligente. O povo de Deus é um povo inteligente, diga graças a Deus. Nós não podemos deixar para acordar Jesus quando o barco está afundando. Nós não podemos deixar, irmãos, de procurar Jesus quando as coisas já fugiu do nosso controle. Às vezes as pessoas, os cristãos, se colocam em cada situação, e aí quando está o problemão, quando se levantou o problema, quando se levantou uma enfermidade, quando se levantou um problema na família, um problema financeiro, aí Deus tem misericórdia, aí corre fazer campanha, corre para a igreja, corre pedir oração, corre para lá, corre para cá, por favor Jesus, mas só lembrou porque o barquinho já estava quase afundando. Por isso que eu amo Daniel nas covas dos leões. Pastor, você ama quando Deus fechou a boca dos leões? Não, irmão. Eu amo a passagem de Daniel por causa de antes de ir para a cova dos leões. Quando o rei faz a lei, né? Lá, e quem desobedecesse ao rei, o castigo era ir para as covas dos leões, ser comido pelos leões, né? Que proíbe o povo de orar, de pedir a Deus, né? A qualquer outro, a não ser ao rei. Aí Daniel, a Bíblia diz, eu gosto daquele texto, irmão, porque a Bíblia diz que Daniel tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Só que Daniel, quando soube da lei, que o rei tinha estabelecido uma lei, e ele era um dos governadores, né, da Babilônia, quando o rei estabelece a lei, Daniel corre para o quarto orar. Foi assim, não?
Foi ou não foi? Não foi. A Bíblia diz que Daniel falou assim. A Bíblia fala assim: e foi Daniel, como era de costume, orar 3 vezes ao dia. Irmãos, olha aqui para mim. Daniel não foi salvo porque foi orar. Daniel foi salvo das bocas dos leões porque ele orava. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Ao contrário. O cristão, quando ele começa a ser abençoado, as coisas começam a dar certo, o casamento está uma benção, a família está uma benção, a prosperidade está chegando, está tudo caminhando dentro do controle de Deus e da pessoa. Aí a pessoa para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de fazer campanha de oração, para de fazer campanha na igreja, já não é mais prioridade. Acho que eu vou só no domingo, ou talvez só na quinta. Acho que na célula eu estou muito cansado para ir, pastor. Não dá, pastor, até queria, mas eu estou cansado. As prioridades começam a mudar. E aí, irmãos, quando as prioridades vão mudando, nós vamos começando a deixar. Uma forma figurativa, tá, meu? Não é herético, tá? Nós vamos começando a deixar Jesus dormir na nossa vida, porque Ele não dorme na minha vida, diga graças a Deus. As pessoas vão deixando Jesus dormir, porque vão esquecendo as prioridades. A Bíblia diz aqui que os discípulos, irmão, Jesus estava ali. Aí quando Jesus acorda, eles ainda querem repreender Jesus. Jesus, você não está vendo que nós estamos padecendo? Jesus olha para o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se acalmou. Aí Jesus acordado olha para eles e diz assim: sabe o que Jesus quer dizer? Por que você não me manteve por que você não me manteve acordado? Porque Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé. Ele quis dizer assim: por que vocês não falaram para o vento, cala-te? Porque Jesus está aqui no meu barco. Ventos, para, porque Jesus está aqui no meu barco. Vocês não podem afundar, porque Jesus está aqui. Já viu Jesus morrer afogado? Irmãos, nós temos que colocar a Bíblia em ação na nossa vida. Não podemos deixar Jesus dormir na nossa casa. Não é mais fácil nós dormir, né? Para Jesus. Nós temos que se manter uma vida de oração, de leitura. Quem leu a Bíblia essa semana, diga glória a Deus. Quem orou essa semana, diga glória a Deus. Aleluia. Quem jejuou essa semana, diga aleluia. Seja verdadeiro, irmão. É umas coisas que, irmãos, que vale a pena nós refletir. Quando eu entrei para Jesus em 1998, meu querido, se eu olhar para a minha vida hoje e olhar para 98, pode ter certeza que Jesus vai me cobrar, irmão. Porque é natural do ser humano deixar as coisas prioridades. Quantas vezes que eu fui orar sozinho lá na igreja, os irmãos que eram de lá, sabe, passavam lá na casa da irmã Hortenila, dá a chave, irmã Hortenila, da igreja, que eu vou na igreja orar. A minha maior experiência com Deus foi um dia que eu fui orar lá, que eu sempre conto, né? Não vou contar aqui porque não é o momento. Mas a minha maior experiência com Deus, que Deus estava comigo, foi numa vez que eu saí de casa para orar. E fui lá na igreja, cheguei lá, estava toda acesa, olhei que não precisava passar, tinha alguém na igreja, sempre tinha alguém na igreja. E aquele dia estava o grupo de louvor. Eles ensaiaram, eu fiquei sentadão lá, esperando eles terminar, para mim começar a minha oração. E aí eles desceram, a gente começou a conversar, e fomos, e daí eles falaram, vamos embora. E eu também, peguei, vou embora. Né? Lembro que estava eu e o Marcos, os irmãos lá conhecem. E aí eu indo lá no meio, quase chegando na casa da irmã Hortenila, eu falei assim, mas eu vim para orar e estou indo para cá sem orar? Conversei, Marco, vamos comigo lá orar? Eu não. Que tal os amigos, né? Mas eu entendo hoje que era Deus que queria ter uma experiência com ele sozinho.
Falei, vamos lá orar. Eu, não, já é tarde. Falei, mas então eu tenho que voltar lá orar. Como que eu saio de casa para orar e venho aqui e só fico conversando e não faço o que era para mim sair, o meu objetivo de sair de casa? Nunca esqueço, eu peguei a chave. Eu falei, deixa que eu depois, lá na casa da irmã Hortenila, que ela morava perto da igreja, ela quebrou um vidro da janela, para que quem viesse tarde da igreja, a orientação era, né? Jogue pelo buraco da janela, para não precisar acordar ela, né? Alguém aqui pegou a chave da casa da irmã Hortenila? Ali, já jogou a chavinha pela janela lá? E eu falei, então deixa que depois eu levo a chave para a irmã Hortenila. E fui para a igreja orar. Foi minha maior experiência com Deus. Não vou contar a experiência, irmão. Fica para a tua curiosidade. Mas olha aqui para mim, irmãos. Quantas vezes eu fui orar sozinho? Sabe, me traz à memória muitas coisas. Uma vez eu já era casado, nós tínhamos Davi pequeno, lembra? Quando eu fui, fiquei uma semana lá na chácara da igreja, uma semana. Nós ficamos em jejum uma semana. Semana toda, 7 dias de jejum, porque no sábado nós ia ter uma vigília, eu nunca esqueço. O tema da vigília era fogo do Espírito Santo. E nós, mais 2 jovens, né? A gente foi para a chácara, compramos só café para tomar à noite. No outro dia nós acordávamos em jejum e ficava até às 6 da tarde. Tomava um café, ia para a oração e ficava até às 11 da noite. Porque era um prazer para nós estar na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Manter Jesus sempre acordado na nossa vida. Você lembra quando você conheceu Jesus? Quem lembra quando conheceu Jesus? Lembra, irmão? Oh, meu Deus. Não tinha tristeza para nós, né? Podia chover canivete, nós dávamos um jeitinho de estar na igreja, né? E chamavam lá esses crentes são fanáticos. Não tinha problema não, irmão. O Davi no nosso colo, chuva, guarda-chuvinha, e o Davi parece um rádio fora da sintonia no peito, chiando por causa da bronquite. Não tem nada que faltar culto. Nós vamos para o culto. O Davi nasceu, não tinha esse negócio de esperar, não. Esperar porque ele vai pegar ar, vai pegar vento frio. Vamos para a igreja, porque nós queríamos estar na igreja. Nós queríamos estar lá, porque nós queríamos e queremos, em nome de Jesus, manter Jesus sempre acordado na nossa vida, irmão. Porque se ele não tiver acordado, o vendaval vai vir. O problema se levanta. Mas quando Jesus está no nosso barco acordado, nós olhamos para o vento e diga, cala-te. Problema vai embora, a doença vai embora. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o meu Deus, Ele está comigo e eu vou vencer. Meu irmão, Jesus não disse que nós não vamos ter problema, nós vamos ter problema. Ele falou, no mundo tereis aflições. Nós vencemos uma guerra hoje, amanhã o inimigo está preparando outra. Mas o nosso guarda de Israel, ele não dorme. A Bíblia diz, ele está sempre de olho no seu povo. A Bíblia diz, Salmo 101:6, os meus olhos estão sobre os fiéis da face da terra. Mantenha Jesus acordado na sua vida, irmão. Pastor, mas o que tem a ver isso? Tem a ver com a palavra que nós lemos. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Que tal amanhã, antes de você sair de casa, dizer, Jesus, vai comigo trabalhar hoje lá. Vai na frente, Senhor. Está nas tuas mãos o meu dia, a minha vida. Está tudo nas suas mãos. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Está no centro da sua vontade. Deus, é o meu prazer. É a maior dádiva da minha vida. Está na sua vontade. Faça-se a tua vontade, mas não me deixe sozinho. Eu fico impressionado porque Jesus estava no barco dos abençoados, mas eles não perceberam. Só lembraram de Jesus porque o vento, a água estava quase afogando. Quantas vezes nós somos assim, fazemos campanha de oração quando precisamos?
Por isso que eu falei de manhã, o mês que vem nós vamos começar uma campanha de oração. Amém, irmão? Quem vai estar nessa campanha? Diga graças a Deus. Pastor, mas como que vai ser essa campanha? Eu falei aqui de manhã, eu vou falar para vocês aqui à noite. Nós vamos fazer campanha de oração nas casas. Pastor, mas eu já sei. Então, pastor, não vai ser muita gente não, mas no máximo 3, no máximo 4 pessoas. E não vai ser escolher não, eu vou orar com o pastor Osmar, eu vou orar com o pastor Gilmar, eu vou orar com o irmão Antônio, porque eu gosto do seu Antônio. Não, nossa igreja não tem grupinho. A nossa igreja é uma só, diga graças a Deus. Nós vamos fazer o sorteio da oração. E até meu nome vai estar lá. A casa que eu caí, nós vamos fazer, sei lá, Deus vai dar direção. Estou orando, irmãos. Deus vai dar direção, você vai ser 3 semanas, 3 ou 7 semanas, não sei, né? Mas se cair o meu nome, o da Joyce, o do Vinícius, o da José, o do Antônio, do Lucas, nós vamos se reunir, cada casa, uma semana. Vai chegar lá, eu lá na casa do Lucas, eu e a Vanessa, nós vamos para orar, tá, irmão? Não é? Porque às vezes a gente combina tanta coisa, né? Vamos comer uma pizza, vamos lá jantar, vamos lá fazer isso, pode até rolar depois. Mas o nosso objetivo de ir lá na tua casa, de você ir lá na minha casa também, é para nós orarmos uma meia hora, 1 hora, nós orarmos, porque, irmãos, essa é a igreja que Jesus quer. É assim que Jesus se mantém acordado na nossa vida. É assim que Ele vai estar sempre vivo no nosso barco. Vai que nós pegue por costume isso daí. Porque às vezes tem assim, irmãos, a gente tira tempo para tanta coisa. Ô pastor, vamos comer uma carninha, mas irmãos, eu vou correndo tudo. Não tem problema nenhum. E que tal nós dizer assim, Brian, vamos fazer alguém já fez aqui, irmão? Às vezes eu estou falando besteira, alguém já fez isso aqui. Irmão, vamos se reunir para orar aqui em casa hoje? Alguém já fez isso? Teve alguns irmãos que fizeram aqui na igreja. O passado não vale, tem que ser hoje. Nós precisamos, irmãos, manter uma igreja de oração. Diga graças a Deus. Uma igreja que se reúne para orar. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando só que o pastor marque um tempo de oração, uma campanha de oração, uma proposta de madrugada. Não, é nós que temos que se mobilizar. Por que não, quando a luta estiver chegando na minha vida, eu ligar para o irmão Glória, eu preciso fazer uma campanha de oração, você vem comigo, irmão Glória? Mas como que vai ser? Olha, eu preciso fazer uma campanha de oração, eu sei que eu posso contar com você, 3 segunda-feira aqui em casa, consegue vir? Só falta o irmão dizer não. Ele disse sim, pode ter certeza, irmão. Convido o pastor Osmar, convida o Ziel, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, eu preciso da ajuda de vocês. Que tremendo que vai ser, irmão, que glorioso que vai ser, como Deus vai olhar para nós como igreja, uma igreja que ora, uma igreja que se mantém viva. Irmãos, ninguém vai ser obrigado a entrar, vai ser feito o convite, deixa Deus, eu estou orando para pedir direção. Vai ser feito o convite, vai ser colocado o nomezinho num copo, e lá vai ser o sorteio da oração. Já entrou no sorteio da oração, irmão? Duvido, só na 11ª. O sorteio de oração. E aí se cair eu, o Brian, a Joyce, o pastor Osmar, nós vamos combinar. Essa segunda na minha, na segunda que vem na tua, na segunda que vem na tua, na segunda que vem na tua. Nós vamos orar, irmão, não precisa fazer janta nada, é orar. Depois faz uma janta para comemorar a oração. Porque também é bom, é comunhão. Mas o nosso objetivo, irmãos, é manter Jesus sempre ativo no nosso barco. Manter Jesus vivo no nosso barco. Jesus está aqui, diga graças a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Porque eu fico mais triste quando eu sento conversar com o irmão. Pastor, está dando tudo errado, pastor. Orou? Pediu direção de Deus?
Ah, pastor, eu orei, pastor, mas não tenho mais certeza, porque não esperou Deus confirmar. Porque às vezes nós somos assim, nós somos tão materialista e tão matéria, porque esse mundo vai acelerando nós, não é? Cristão não quer mais ter tempo de oração, por quê? Porque o mundo corre muito rápido. E ó, irmão, vou falar uma coisa para você, vai ficar cada dia pior. O mundo vai exigir cada vez mais de nós. Se nós não tiver uma disciplina de cristão, de oração, de tirar tempo para ler a Bíblia, não. Você pode ver que o inimigo, como diz o outro, é sujo. Ele arma toda a forma de distração para tirar nós do centro da vontade de Deus. Porque nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que se nós parar para ver o Instagram, irmão, 1 hora passa rapidinho. E nós não conseguimos ver o story de todo mundo ainda. Ah, pastor, não, irmãos. Eu vivo o que prego e prego o que vivo. Não é só... Não, Deus fala com você, Deus fala comigo também. Por isso, uma coisa eu digo para vocês aqui, ó. O dia que Jesus voltar e nós estiver diante daquele juízo, uma coisa eu posso falar para Deus: Deus, eu nunca deixei de falar a verdade, mesmo que a verdade confrontasse até a minha vivência. Eu sempre falei aqui nesse altar. Então, irmãos, vamos manter Jesus vivo no nosso coração, na nossa casa, no nosso barco. Consulte a Deus, peça a direção de Deus. Senhor, é a sua vontade, confirma para mim. Usa o pastor, usa aquele irmão, aquela irmã, eu não sei quem que o Senhor pode usar. Usa um passarinho para falar comigo, usa uma árvore caindo uma folha, uma formiguinha. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu vou contar para vocês, sabe o que Deus falou para mim? Como que Deus falou para mim que não era a hora, o momento de eu comprar aquele carro? Que cabia no meu bolso, era o carro que eu queria. Eu já tinha até planejado uma viagemzinha com ele, irmãos, né? De surpresa, para comemorar. Mas sabe por que como que Deus falou comigo? Você vai dizer, pastor, mas como que é que Deus fala? Deus fala a você. Quem está assistindo a novelinha de Abraão lá? Parece que você escuta lá, Deus não fala mais assim, Abraão. Não, eu não escutei Deus falar assim, Wagner. Não, sabe como que foi? Eu conversei com o rapaz, estava, né? Ele estava interessado, né? No negócio, imagina se não, né? O vendedor sempre está interessado no negócio, irmão. É nós que temos que ter prudência. Por ele só dizia assim, pode dar. Ele até queria que eu desse umas voltas. Eu sei que se eu entrar dentro daí o negócio fica mais estreito ainda, então é melhor nem experimentar. Sabe como que foi? Eu conto para você. Por isso que nós temos que aprender, ouvir e ver Deus nas coisas. Tudo certinho ali, cheguei num cliente lá. Antes eu conversei com esse rapaz, entrei no meu carro, falei com Deus. Deus, é da sua vontade, Senhor, porque a minha já é. Mostre para mim, dá uma direção. Fui num cliente meu, sentando, conversando. E ele falou assim para mim, apertado, né? Dono do restaurante. Os donos do restaurante estão tudo apertado por causa dessa pandemia. E ele falou, preciso vender aquele carro ali. Eu olhei lá fora, falei, sim, preciso vender. Eu comprei esse carro. Olha só. Eu comprei esse carro no momento, eu estava bem, porque não tinha pandemia. Então as coisas estavam andando. Eu fui lá, fiz essa parcela, quase R$2.000. Que doideira, né, mano? Fiz essa parcela, e assim começou a contar. E falou, isso aqui hoje eu não consigo mais. Eu na hora lá me emocionei, comprei, fui viajar, porque a pessoa inventa, né? Esquece que tem que pagar gasolina, pagar IPVA, todas essas coisas. Na hora que ele falou, porque eu pedi uma resposta para Deus antes. Na hora que ele começou a contar, o Espírito Santo espera. E eu falei para mim mesmo, mas Deus, eu falando para mim mesmo, né? Porque a gente briga com Deus, né? A gente quer a vontade da gente sempre prevaleça. Essa é a verdade, irmão. A gente quer que a vontade da gente sempre prevaleça. Eu, Senhor, mas eu vou perder esse negócio. Talvez outro não encontre para frente. Mas um dia eu quero subir nesse altar e dizer, irmãos,
Lembra daquele negócio que eu deixei de fazer porque Deus falou? Pois é, deixa eu te contar que está ali fora. Deus preparou um negócio melhor para mim. Quem crê assim, diga graças a Deus. Na hora o Espírito Santo falou, tá aí a resposta que você queria. Porque eu pedi para Deus se era o momento certo. E Ele falou bem certinho assim, moço. Mas lá no momento era o que eu podia, mas hoje eu estou me apertado. Deus falou, tá aí o momento. Essa é a resposta que você queria. Eu consegui ver Deus. Mas sabe o que eu poderia ver? Se não fosse espiritual, Zé, eu poderia dizer assim, né, irmã Helena? Poderia dizer assim, inimigo, se levantando contra a minha bênção. Sabe, é igual aquela pessoa que vai comprar o carro e dá o financiamento, dá para trás. Inimigo, você quer se levantar contra, né? Aumenta e diga que eu ganho mais. Mente até no financiamento para provar. E ainda quer que Deus abençoe. Eu nunca esqueço que eu trabalhei com isso aí, tá, irmãos? Trabalhei com isso aí, fazer documentação para mandar para o banco. Nunca esqueço um cristão aí, daqui da cidade. Não vou falar o nome, né? Porque não convém. E nem a denominação que ele era. Mas ele chegou lá, contando um monte de migué para me preenchendo a ficha. E eu olhando, né? E ele é conhecido velho meu. E eu falei, torneiro. Eu falei, torneiro, né? Torneiro. Eu pensei, torneiro ganha bem, né? Um torneiro aí, o salário deve ser uns 3 mil reais hoje, né? Aí, tá. Eu pensei, tá, mas e o teu salário? O salário meu, vamos supor se fosse hoje, 1.200. Mas você é torneiro? Sim, sou torneiro de panela. Trabalho na máquina lá. Falei, mas 1.200 não vai aprovar, mas tua parcela é 800 se fosse hoje, né? O banco não vai dar mais do que metade do teu salário. Você tem casa própria? Não, paga aluguel. Falei, homem, o banco vai ver tudo isso daí. A tua mulher trabalha? Não. Falei, mas vende pão. Eu falei, mas vende pão, quanto que é a renda dela? Ela ganha aí uns pode colocar aí uns 2 mil reais. Eu falei, mas ela tem como provar? Não, eu ligo para os clientes dela para dizer que ela ganha. Não, e olha só, irmão. Era um Monza. E quando ele foi andar com o Monza, ele disse, é de Deus. Nunca vou esquecer isso aqui. Eu sonhei que esse carro estava aqui nessa garagem. Isso que eu estou falando é verídico, não é o que alguém me contou, não, irmão. Eu estava lá, eu vi isso aí. Eu falei, irmão, você tem certeza? Não, esse aqui mesmo. Quase que eu falei, meu Deus, que bomba. Irmão, você tem certeza? Não, pode colocar. Então, eu vou colocar na tua ficha aqui tudo isso aí que você me falou, certo? E vou mandar para o banco. Eu quero só dizer uma coisa, o banco vai ligar. O banco liga para pedir a confirmação, vai ligar, me dá os telefones dos clientes. Me deu o telefone, depois eu vi ele correndo para fora com o celular. Viu? Se o banco ligar, diga que é assim, ó. Meu Deus, irmão. Pois não é que deu mais ou menos uma meia hora, o banco aprovou. É verdade isso aqui, irmão. Ele saiu glorificando, glória a Deus. Eu fiquei assustado, irmão. Esse meu irmão que era dono da garagem, eles eram da mesma igreja. Eu falei, Jesus querido, né? Eu não vou saber disso aí. Provou, pegou o carro, né? Não, um sábado de meio-dia, irmão. Ele foi lá, pegou o carro. Daí o meu irmão falou assim, fulano, não esqueça de colocar gasolina no carro. Porque se você não colocar gasolina, você vai ficar na estrada. Porque carro de garagem é só o cheiro, irmão. Não. Pegou e foi embora, irmão Antônio. Nós almoçando lá com o meu irmão. Ligou. Daqui a pouco está com o telefone o fulano lá. O que deu, irmão? Estou na prova. O que deu? O carro não pega mais. Parou e não pega mais. Eu bato e não pega. E daí o meu irmão falou, mas você colocou gasolina? Coloquei. Olha só, irmão. Vocês poderiam até ter colocado, né? Porque o tanque do mundo deve ser 60 litros. E a gente na prova coloca 5 pilas, acho que tem que andar, né? Eu vim aqui mostrar para os meus parentes e agora o carro não pega mais. Deve ser inveja. É verdade isso que eu estou falando. Lá foi o meu irmão, deixamos o almoço, porque meu Deus, vendeu um carro e já não pegar mais, que luta, né? Saímos correndo, pegamos cabo para colocar, para fazer pegar na bateria ali. E saímos lá. Nunca vou esquecer, chegamos lá, ele estava lá.
O inimigo é sujo, porque ela é bem espiritual, né? Ele é presbítero aí do lugar. O inimigo é sujo, né, pastor? Irmão Denilson, o inimigo é sujo. Porque, olha, isso só deve ser inveja, já culpando a família. Irmão, você colocou gasolina? Coloquei. E o meu irmão, e bate em puro. Que luta, né? Aí o meu irmão falou, mas será que você colocou? Eu coloquei. Meu irmão, vamos experimentar. Foi lá, pegou na época, não sei quanto de gasolina. Colocou lá no tanque, bateu. Ô irmão, você não colocou gasolina? Era só gasolina. O abençoado não tinha dinheiro para pagar gasolina, ele falou para nós. Irmão, não tinha dinheiro para pagar gasolina. Daqui 30 dias tinha parcela. Daqui 30 dias tinha que transferir o carro. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois ele liga. Irmão Denilson, tem como você pegar o carro de volta e devolver o que eu dei? Daí é problema, né? E meu irmão veio falar comigo, eu falei, você se vira. Na dia lá eu falei para você que isso ia dar problema. Aí o meu irmão pegou o dinheiro, pegou de volta o carro, né? Ele não tinha nem dado a entrada do carro. Bem no fim da história, irmão, ele ficou devendo até hoje. Nem lembrou mais. Mas estava lá. Por que isso? Sem direção, sem orar, sem pedir para Deus, sem pedir discernimento. Tudo que é de Deus, irmãos, olha aqui para mim. Tudo que é de Deus, Deus prepara tudo. Não precisa forçar nada. O negócio vem nas tuas mãos. Deus faz, dá tudo certinho, não precisa inventar nada, irmão. O maior problema do ser humano é que ele sempre quer dar uma ajudinha para Deus, igual Sara. Sempre quer dar uma ajudinha para Deus, você não dá de um jeito, dá do outro. Não, as coisas de Deus vêm, aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte, ir atrás, orar, jejuar, pedir direção e fazer o nosso esforço. Mas quem dá, quem abençoa é Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus está na sua vida, irmão? Está ou não está? Está acordado aí? Diga glória a Deus. Então se coloque em pé, vamos orar em nome de Jesus. Pastor, está tudo bem, graças a Deus, estou vivo na fé, aleluia, pastor. Então pega essa palavra aí e aplique. Ensine a tua família. Ensine aqueles que você ama. Diga, olha gente, precisamos ter direção de Deus na nossa vida. Os jovens que estão aqui, tem pouco, né? Estão aqui e querem casar. Lembra disso que eu falei? Deus tem tudo no seu propósito e nós precisamos aprender isso. Senão nós passamos vergonha. Senão nós passamos vergonha e as pessoas olham para nós na rua. É que lá não é crente, mas olha o problemão que está enfrentando. Por que disso? Mas a nossa família, a nossa própria família assim, né? Olha para nós e diz, fulano é crente da nossa família, está sempre na luta, se abençoado. Não é que está sempre na luta, ele se coloca na luta sempre. Toma a decisão errada, está sempre na prova. Financeira, espiritual, sentimental. Também está sempre se colocando em problema. Porque está sem direção. Levanta suas mãos bem alto em nome de Jesus. Se Deus falou com você de uma palavra ou outra, levanta a sua voz, diga, Senhor, em nome de Jesus, esta palavra eu recebo no meu coração, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá conhecimento. Eu quero estar na sua presença, eu quero fazer a sua vontade, andar na sua vontade. Eu quero que os seus propósitos se cumpram na minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro pela tua igreja, por cada família aqui representada. Dá direção, ó Deus, dá direção para esse homem, para essa mulher, para este jovem. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito seja vivo na nossa vida, na nossa família, e que nós consiga, Senhor, andar na sua presença, fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã, que quem sabe tomou tantas decisões erradas, por isso agora está colhendo um preço, pagando um
preço por decisões erradas. Aleluia. Eu peço, Senhor, vem Espírito Santo, o Espírito da sabedoria sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse jovem, em nome de Jesus. Conforme diz a tua palavra, se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará gratuitamente. Peça para Deus sabedoria agora, irmão. Diga: Senhor, me dá sabedoria para me conduzir a minha família. Aleluia. Você, homem e mulher, diga: me dá sabedoria para me conduzir o meu casamento na sua presença. Jovem que está aqui, diga: Deus, me dá sabedoria para me administrar a minha vida sentimental, em nome de Jesus. Igreja, peça para Deus sabedoria. Diga: Deus, dá sabedoria nos meus negócios, na minha vida profissional, na minha vida material. Me dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levanta essa voz. Deus está falando nessa noite. Deus está falando nessa noite. Deus está falando. Peça sabedoria. Aleluia. Escuta o que Deus está falando aqui. Não espere, irmãos, o teu barco está afundando para pedir socorro. Não espere o teu casamento estiver para terminar para pedir socorro. Porque Deus está te dando a chance hoje. Existem algumas coisas, algumas atitudes que precisam ser mudadas. Você sabe o que é. Não espere a tua vida financeira afundar para você tomar uma decisão. Você pode tomar hoje. Os discípulos acordaram Jesus quando o barquinho deles estava quase afundando. E pela misericórdia de Jesus, Jesus acordou e restaurou aquele barquinho. Jesus hoje te trouxe aqui, irmãos, não é em vão. Você não está nesse culto por coincidência. Você não está nesse culto porque você tinha que estar. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Então não espere as coisas fugir do teu controle, para que aí você venha tomar uma atitude. Ai, pastor, me ajuda, pastor. Olha, o meu casamento, pastor, está terminando. Pastor, não quero. A minha família, pastor, está despencando. Eu não quero. Eu vou orar e vou lutar pela tua família, pode ter certeza. Mas não vamos desesperar. Vamos ser sábio, irmão. Seja inteligente. Tenha sabedoria de Deus. A Bíblia diz, né? Se está alguém com falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá gratuitamente. A coisa que nós mais temos que clamar: Deus, dá sabedoria para mim conduzir a minha família, meus filhos, meu casamento, a minha empresa, o meu trabalho, a minha vida financeira. Eu preciso sabedoria. Quantos cristãos que estão chorando, irmão? Quantos cristãos que se afastou da presença, e parou de vir na igreja, porque tanto problema financeiro na família, a discórdia, tanta coisa, porque não teve sabedoria. Louvado seja Deus que nós estamos aqui hoje para ouvir Deus falar, e nós tomar uma direção na nossa vida. Aleluia. Deus falou comigo nessa noite. Deus falou com você? Deus falou com você? Então vamos aplaudir bem forte e glorificar a Deus. Mais forte. Tem que aplaudir glorificando. Aleluia.
Glória, 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 glória. Oh, aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus.